E aí, pessoal, bora entender de uma vez por todas por que o trabalho é organizado do jeito que é? Daquela linha de produção antiga até o escritório super moderno, tudo, mas tudo mesmo, foi pensado a partir de algumas grandes ideias. A gente vai fazer uma viagem no tempo pela história da administração, para sacar como saímos da ideia de tratar a gente como máquina para focar de fato nas pessoas. Pode acreditar, é o conteúdo-chave para mandar bem em qualquer prova e, mais importante, para entender o mundo lá fora. Para começar, tudo parte de uma pergunta central. Uma pergunta que, olha, tirou o sono de todos os teóricos que a gente vai ver aqui. Afinal, como é que se organiza o trabalho para ele ser mais eficiente? Cada teoria que a gente vai explorar é, no fundo, uma tentativa diferente de responder essa mesma pergunta. Então, o nosso roteiro é esse aqui, ó. A gente começa lá atrás, na era das fábricas, com a galera obcecada por eficiência. Depois, a gente vai ver uma virada de chave surpreendente, quando o fator humano entra na jogada. Vamos entender a lógica por trás da burocracia, sacar por que não existe uma receita de bolo para o sucesso e, no final, a gente amarra tudo isso para ver como a gestão funciona hoje. Beleza, então vamos lá. Nossa primeira parada, a escola clássica. É importante entender que ela não surgiu do nada, não. Ela nasceu de uma necessidade real de botar ordem no caos que era a Revolução Industrial. Tenta imaginar a cena. Comecinho do século XX, fábricas gigantescas pipocando para todo lado. Mas era uma bagunça. Muita gente, muita máquina e pouquíssima organização. O grande desafio da época era como é que a gente transforma esse caos todo em uma máquina de produzir. A resposta precisava de um sistema, de um método. E aí que entram em cena dois caras que mudaram o jogo. Dois pioneiros, Taylor e Fayol. Pensa assim, os dois queriam resolver o mesmo problema, mas cada um olhou para um lado. O Taylor olhou para baixo, para o operário, para o chão de fábrica. Já o Fayol olhou para cima, para a estrutura da empresa, para o papel do gerente. Duas visões que se completam, sabe? A grande sacada do Taylor foi a tal da administração científica. A ideia dele era acabar com o achismo. Para ele, para qualquer tarefa, por mais simples que fosse, existia a melhor maneira de fazer. E como descobrir essa maneira? Com ciência. Usando cronômetro, estudando cada movimento do trabalhador, tudo para eliminar qualquer desperdício de tempo ou de esforço. O objetivo era um só, eficiência máxima. Já o Fayol, do outro lado, estava criando o que a gente pode chamar de manual de instruções do bom gerente. Ele foi o cara que definiu as 5 funções básicas da administração que, olha, são a base de tudo até hoje. Fica de olho que isso sempre cai em prova. É o famoso ciclo. Primeiro você precisa planejar e organizar, depois comandar e coordenar e, por fim, controlar para ver se tudo saiu como planejado. Agora, o ponto central, e também a grande crítica a essa escola, é a visão que eles tinham do ser humano. O trabalhador era visto como o tal do Homo economicus, ou seja, um ser super racional que só era motivado por uma coisa: dinheiro, grana. Era basicamente tratar as pessoas como se fossem peças de uma grande engrenagem. Pois é, essa ideia de tratar a gente como peça de máquina não ia se sustentar para sempre, né? E isso nos joga direto na nossa segunda grande escola, que nasceu justamente com uma resposta, uma reação a essa visão mais fria da escola clássica. E a grande virada de chave tem nome: Experiência de Hawthorne. A história é ótima. Os pesquisadores foram numa fábrica para ver se, mudando a iluminação, a produtividade aumentava. Só que eles descobriram, quase sem querer, algo que mudou tudo. A produção melhorava só pelo fato dos trabalhadores se sentirem observados, se sentirem importantes. A ficha caiu. Opa, peraí. O ser humano não é uma máquina. O que pega mesmo são os fatores sociais e psicológicos. Então, a pergunta mudou. Deixou de ser como eu pago mais para ter mais produção e passou a ser o que de verdade motiva as pessoas. E a resposta era bem mais complexa. As pessoas querem se sentir seguras, querem se sentir parte de um grupo, querem reconhecimento e, lá no fundo, todo mundo quer a chance de crescer, de se realizar. Nascia ali uma nova visão do ser humano. Ok, então enquanto essa discussão sobre eficiência e pessoas rolava, tinha um outro gênio, o sociólogo Max Weber, olhando para o mesmo problema de organização, mas com uma lente completamente diferente. Para ele, a resposta para organizar a sociedade moderna era uma palavra que hoje a gente até estranha: burocracia. E aqui, ó, muita atenção para não cair em pegadinha. Quando a gente ouve burocracia hoje, a gente pensa em fila, carimbo, lentidão. Esquece isso. Para o Weber, a burocracia era o ideal. O sistema mais eficiente e racional que poderia existir. Por quê? Porque ele era todo baseado em lógica e regras claras, e não em favoritismo ou no jeitinho.
E essa supereficiência da burocracia do Weber se apoiava em 3 pilares. Primeiro, regras claras e formais, para todo mundo saber exatamente o que fazer. Segundo, uma hierarquia bem definida, para ninguém ter dúvida de quem é o chefe. E terceiro, e talvez o mais importante, a impessoalidade. A regra é clara e vale para todo mundo, não importa se é amigo do chefe ou não. Beleza. Até esse momento, todas as teorias estavam basicamente procurando a resposta, a fórmula perfeita de organização. Mas e se não existir uma única resposta? Essa é a grande virada de chave que leva a gente para as teorias sistêmica e contingencial. A teoria sistêmica chega com uma ideia muito poderosa. Uma empresa não é uma ilha. Ela é um sistema aberto, que está o tempo todo trocando com o ambiente em volta. Ela pega recursos de fora, transforma lá dentro e entrega de volta para o mundo. Ou seja, ela está o tempo todo interagindo com clientes, com a concorrência, com o governo, com tudo. E aí vem o pulo do gato. Se a empresa não é uma ilha e depende do que acontece lá fora, então qual é o jeito certo de administrar? A resposta é tão simples que é genial. A resposta é: depende. É exatamente essa a ideia que a teoria da contingência vem formalizar. Ela diz, pessoal, esquece essa história de receita de bolo. Não existe um único jeito certo de administrar que serve para todo mundo. O jeito de gerenciar uma startup de tecnologia não vai ser o mesmo de uma grande fábrica. Tudo é contingente, ou seja, tudo depende da situação. Ufa, que viagem pela história, hein? Mas e agora? Como é que tudo isso aparece no nosso dia a dia, nas empresas de hoje? Vamos conectar os pontos e ver o legado de todas essas ideias nas práticas de gestão mais modernas. Um exemplo perfeito de como tudo isso se mistura é o sistema Toyota de produção. Eles pegaram aquela busca maluca por eficiência do Taylor, mas combinaram com as ideias da escola humana. Eles valorizam a participação do trabalhador, que dá ideias para melhorar o processo o tempo todo. É o famoso Kaizen. É a união perfeita da máquina com o ser humano. E até a ideia do que é ter sucesso mudou. Antes era só lucro e pronto. Hoje se fala muito no triple bottom line, ou tripé da sustentabilidade. A ideia é que uma empresa de sucesso tem que mandar bem em 3 áreas. A financeira, claro, que é o lucro, a social, que são as pessoas, e a ambiental, que é o nosso planeta. E a gestão hoje continua evoluindo, né? A gente incorpora conceitos como estratégia, governança corporativa, administração por objetivos e um foco gigantesco no desenvolvimento de habilidades humanas para os gerentes, como liderança e boa comunicação. Então, se a gente fosse resumir essa jornada toda numa frase, seria assim: a gente saiu de um modelo que via as pessoas como máquinas, passamos a entender a importância do lado humano e das motivações, aprendemos sobre organização racional e, no fim, chegamos à conclusão de que o grande segredo é saber se adaptar e entender a complexidade de tudo. E para fechar, vou deixar uma pergunta para todo mundo pensar e levar para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para o seu estágio. Qual desses modelos de ser humano vocês mais enxergam por aí? As pessoas são vistas como o homo econômicos que só se mexe por dinheiro? Ou a empresa já sacou que somos todos homocomplexos, cheios de motivações diferentes? Fica aí a reflexão e ótimos estudos para todo mundo.